Trouxe aqui mais uma mentorada e dessa vez, nesse episódio, a gente tem a companhia do doutor aqui, de vermelhinho aqui com a gente, e a gente vai conversar. Eu quero falar primeiro do meu ponto de conexão com essa mentorada, que foi muito legal. A gente bateu um papo sobre algo que ela já era colega do doutor, ela vai contar a história, é uma história bem legal. Eu adoro o sotaque dela, adoro o jeito dela de falar, e quando a gente conversou, que ela se aproximou da mentoria, a gente fez uma ligação de sessão de anamnese, que é a anamnese situacional que eu vivo convidando vocês, se vocês tiverem sinergia com a mentoria, para fazerem, porque essa anamnese pode clarear alguma coisa. E aí a gente bateu um papo, foi super legal, vimos sobre as oportunidades e desafios que ela tinha. E nessa anamnese eu convidei ela para participar de um clube de leitura que a gente tem, porque ela não queria entrar na mentoria, acho que estava insegura na época. E aí ela participou do clube de leitura, acabou gostando do negócio, e aí vem o ponto de conexão que eu falo que é interessante. Na primeira reunião do clube de leitura que a gente teve, que foi, ela era uma membra fundadora do negócio junto com a gente, que quando ela participou, a minha esposa participou junto com a gente, tomando um vinho, a gente tomou um vinho no Foi dia. mesmo. E sempre que eu falo do clube de leitura, a minha esposa pergunta: e a Micheline? E a Micheline? É Porque mesmo. ela adorou o jeito da Micheline e Ah, falou que que, legal. nossa, ela nem participava da mentoria e estava lá com vocês, super de boa, ela parecia super tímida. Eu falei, mas ela é tímida. Não, mas ela estava descontraída, lendo lá, dando opinião, falando. E foi uma coisa muito interessante a Renata observar de fora. E eu gosto muito da pegada que ela tem, que é o cuidado. Então agora eu vou parar de falar, porque a gente não está aqui para eu falar, né? E quero que ela entre para falar um pouco sobre ela. O Flávio também deve dar umas cutucadas aqui nos assuntos que eu não sei, eu fico boiando quando eles estão falando entre eles. E bem-vinda, doutora Micheline, ao Estetocast, a essa nossa temporada dos podcasts. E fala um pouco de você, dá a sua carteirada aqui pra gente. Tá bom, que prazer estar aqui conversando, dividindo essa história. Foi bom você relembrar isso, Marcelo. E eu entrei, acabei entrando, né, na mentoria num momento que a minha vida profissional mudou um pouco de figura e eu fiquei um pouco perdida, sem saber se eu ia fazer uma nova especialidade, né, em que pegada que eu ia seguir. E realmente eu sou muito assim, só boto o pé numa coisa quando eu tenho muita certeza, porque normalmente eu quero me entregar e quero ter tempo de fazer aquilo. E eu trabalhei, né, eu morava em Paulo Afonso, eu me formei em Recife, fiz residência de pediatria e de neo no IMIP, e aí já estou morando em Paulo Afonso agora há quase 18 anos. E aí, quando eu estava já trabalhando aqui no hospital, onde eu era organizava a parte da neonatologia, e chegou um momento que, pela transição que estava acontecendo, né, no hospital, no início era um hospital que era da Chesf, que era particular, mas tinha um objetivo somente de atender SUS, já estava numa fase que não era mais só para os funcionários da Chesf, e teve uma transição do hospital para a prefeitura, e aí, com as modificações, eu passei um momento que eu não estava mais satisfeita com o trabalho, estava me sentindo muito cansada e às vezes até, sei lá, desmotivada realmente a manter aquele trabalho, apesar de que assim eu demorei muitos anos assim sofrendo porque assim eu não queria largar o pé do hospital, da ANEL, que é uma coisa que me dá muito prazer de fazer. E aqui em Paulo Afonso não tinha outra oportunidade em outro hospital. Ainda fiz uns plantões num hospital fora daqui em Alagoas, mas aí o deslocamento também ficava muito pesado, né? Meus filhos estavam me cobrando de eu não viajar, não me ausentar de casa. E aí foi quando eu resolvi, não, vou pedir demissão do hospital e vou me dedicar ao consultório
e vou fazer neonatologia, eventualmente, né, sala de parto e acompanhamento. Mas até aí eu não estava ainda com essa cabeça, né? Eu achava que assim, e agora, né? Como é que eu vou dar conta? Vou conseguir pagar minhas contas, não tendo mais essa provisão desse salário que eu tinha lá do hospital, né? Eu já tinha um consultório de pediatria, né, que eu estava atendendo já somente pacientes particulares, mas, vamos dizer, o que eu ganhava no consultório, eu sabia que não ia ser satisfatório para mim. E aí foi quando eu fiquei, será que eu vou fazer uma especialidade uma outra especialidade que não tivesse aqui em Paulo Afonso, em pneumologia pediátrica, em alergologia, em dermatologia, então eu estava um pouco insegura nisso, e aí começou a aparecer para mim Flávio, que é uma pessoa no Instagram, né, que é uma pessoa que eu tenho muito assim, uma conexão muito boa por ele ser uma pessoa também muito calma, muito tranquila, e isso é também a minha pegada e assim uma pessoa que transmite muita confiança, além de ser um médico assim que eu admiro muito, exemplar. E aí a gente foi residente junto lá no IMIP, ele vindo da Paraíba, mas assim eu tive uma boa identificação com o Flávio e ele me inspirava muito essa confiança que eu precisava, né, nesse momento, vamos dizer, de dar esse passo, de saber que eu podia entrar nessa, vamos dizer assim. E aí, quando eu fiz essa reunião inicialmente com o Marcelo, eu não sabia quanto custava a mentoria, o que era que ia fazer, e o Marcelo logo de cara assim me entregou uma coisa muito importante que abriu assim parece o meu horizonte e eu disse eu preciso entrar nessa. Então ele disse: "O que é que você gosta de fazer? Em que você é boa? O que é que lhe dá prazer?" E aí as fichas foram caindo. Eu tenho o prazer de atender recém-nascidos, eu tenho prazer de atender famílias. É nisso que eu sou boa, é nisso que as pessoas me referenciam. E aí eu identifiquei assim que eu precisava, na verdade, de focar, né, de, vamos dizer, estreitar o desenvolvimento nesse canal, em vez de eu ficar buscando novos horizontes. E então isso foi assim, já uma decisão para mim. Então eu disse, realmente eu não preciso fazer especialidade nenhuma, eu preciso somente organizar o meu consultório, focar nisso e buscar pacientes. Na E aí sessão da anamnese, você já identificou isso e decidiu? já, na sessão da anamnese, naquele dia que a gente conversou, você falou isso para mim, você precisa Eu lembro. dizer o que é que você é boa. E aí eu disse, eu tenho que fazer isso, eu tenho Mas que eu atender, eu não focar em pensei atender que isso bebês. tivesse influenciado como decisão para você. Eu não sabia, estou sabendo disso agora. Que legal. Pois foi. E aí eu disse, não vou fazer especialidade nenhuma, eu vou aprender a fazer isso aqui. E aí, realmente, naquele momento, eu não tinha o dinheiro do investimento da mentoria. Aí você me ofereceu, ó, faz o curso, né, como era o nome do curso Era o mesmo? MCD. O É MCD, para faz o aprender curso a do fazer MCD. as coisas na internet, Isso, para fazer o que o Pronto, doutor eu faz no sou uma, Instagram. eu sou uma analfabeta digital. Aí disse, não, entra no MCD, aprende a fazer lá o curso, aprendendo as coisas, e me convidou para o clube de leitura, porque tinha um encontro presencial, você já vai vendo as pessoas, e aí pronto, aí eu embarquei nessa, e aí realmente, aí eu gostei muito do clube, gostava muito das reuniões, das discussões, e logo em seguida ia ter uma reunião presencial em São Paulo, e foi quando eu me organizei para ir na reunião, né? E aí, quando chegou na reunião, realmente eu já estava muito querendo fazer aquilo, né? E aí foi Que é quando o eu Foi em decidi. março que você foi? Foi em março, exatamente. Que a gente vai ter outra agora em março de 2025. Mas faz Sim, um eu ano ou até faz vi 2? a data lá, eu É. vi a data e eu não vou poder ir, Marcelo. Ah, que pena. A gente tem que dar um jeito de Vai você ser. participar, pelo telefone com todo mundo, online, alguma coisa. Pois é, porque. Ai, depois a gente conversa sobre isso, mas Sim, foi mas uma foi pena quando foi em eu vi a março data. de 2024, não, de 2023. 2023. Sim, sim. Foi. Caramba, que legal. Foi em março ou foi em julho? Foi em julho, É, eu acho que foi em não? julho, é.
Em Agora, julho, foi em agora os julho. nossos eventos Foi são em em julho. Foi março e logo setembro. depois do meu aniversário. Foi logo depois do meu aniversário, eu me lembro disso. É. E aí eu disse, vai ser o meu presente de aniversário. Eu A vou gente para fez em São Paulo. dezembro no Rio, não foi? Dezembro no Rio. Aí fizemos em julho. E aí Micheline foi pro Bex 1 em março desse ano, não foi? Ou não, em São Paulo? Não, Foi não. Ela não, só só foi fui para aquele Só em São naquela, Paulo. Só só fui em aquele em julho. São Paulo, é. É isso aí. É. Foi, no meio do ano, exatamente, em julho. Aí pronto, aí quando foi lá na reunião, aí assim, fui sozinha, né? Acabei que, por coincidência, sem ter combinado com ninguém, acabei fiquei no mesmo hotel que Flávio estava, que as meninas de Brasília estavam. E aí foi muito legal aquela reunião, né? Porque assim, eu vi que era assim, pessoas como eu, né? Porque no começo parecia que estava muito distante de mim, né? E aí eu resolvi entrar e logo em seguida, quando voltou da reunião, já teve a primeira reunião, né, da mentoria. E no dia que eu assisti a reunião, no outro dia eu falei com o Marcelo, eu disse, Marcelo, isso não é para mim. Eu me lembro disso. Mas espera aí, Eu fiquei apavorada. só voltando um pouquinho. Eu lembro que quando a gente está nesse evento, é natural que as pessoas entrem, né, para a mentoria, porque elas vivem ali 2 dias inteiros, do jeito que é a mentoria. A gente é, f- entrega muita coisa ali que é entregue na mentoria, só que é um evento para experimentar isso ao vivo, né? E, eventualmente, quem não é nosso cliente ainda, quem não é mentorado, acaba, se tiver condições de entrar, acaba entrando. E num intervalo ali, eu perguntei para algumas pessoas, para a Gabi também, acho que foi dessa vez a Gabi, né? Eu Foi. perguntei, e aí, Gabi? A Gabi estava animadona para entrar. Eu falei, e aí, Gabi, dessa vez você vem, né? E ela falou, não, eu acho que ainda não. Era no meio do evento. Aí também sondei a Micheline, e a Micheline, ainda não, tem que conversar com o marido, tem que não sei o quê. Foi no almoço, eu acho que eu perguntei. Aí Foi. passou. Quando eu falei sobre, é agora na hora de participar e tudo mais, levanta a mão quem tá dentro. A primeira mão que eu vi levantar foi a da Micheline. Eu falei, caramba, mas a Micheline me falou que não via. Em seguida foi a Gabi. Eu falei, caramba, mais uma, eu não sei nada de venda. E só para colocar isso, que eu acho que isso ficou marcante para mim. Ela disse que não queria, era decidida, aí falou, pensando bem, deve ter ligado pro marido, né? Deve ter conversado. Falou, pô, eu acho que é hora de entrar. Mas continua. Aí você participou da primeira sessão da mentoria e falou, isso não é para mim, né? Foi, fiquei assim apavorada. Quando começou a usar todos os termos lá e eu não sabia nada daquilo, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Eu não dou conta. Eu vendo que as meninas já estavam muito, sei lá, mais adiantadas. Por onde é que eu começo, né? O que é que qual o passo que eu devo dar primeiro? Então, me senti realmente muito assim, achando que eu tinha dado um passo além do tamanho da minha perna, né? Eu disse, Marcelo, eu não sei se vai dar conta, eu não sei se eu consigo. Aí Marcelo, não, eu consegue, e é assim mesmo. Comece com o que você pode, tudo. E aí, realmente, as coisas depois, né, começaram a eu diminuir um pouco a minha exigência e expectativa. E eu disse, né, vou tentando me organizar. E aí fui Naquele momento, melhorando, aprendendo. naquele momento, Micheline, me conta o que estava rolando no consultório? Qual era a sua dor? Putz, eu quero resolver, eu quero ampliar, quero sair do particular, quero ter mais tempo. O que estava acontecendo que naquele momento você estava procurando a solução? No consultório, como eu disse, eu já fazia só atendimentos particulares. Só que, assim, era uma coisa que me demandava muito tempo no pós-atendimento, né? O WhatsApp, essas coisas. E também ainda, né, trabalhando mais do que, vamos dizer, eu gostaria para poder correr atrás daquele valor que eu não tinha mais agora do hospital. Então, eu estava, vamos dizer, como se fosse com a corda no pescoço, né? E querendo buscar mais clientes e querendo melhorar também a minha renda, mas também sem querer, sei lá, triplicar minha carga de trabalho. Então, nesse momento, A sua eu busca estava era essa, querendo então.
A minha busca era essa, né? E aí foi quando veio também aquele insight do valor da consulta, começou aquela, né, discussão. Até no primeiro dia, na verdade, quando nesse dia dessa call que eu fiz com o Marcelo, né, desse insight da ANEL, a gente falou sobre o preço de consulta e ele já me disse nesse dia, aumente o valor da sua consulta. E acabou quando eu acabei a reunião com ele, eu me sentei com a minha secretária, não, doutora, tá demais esse valor, acabou que eu dei um pé atrás, depois me arrependi. Olha Não aí, foi, e Marcelo? a gente fala, a melhor parceira no seu trabalho, no seu consultório, na sua empresa é a sua secretária, mas ela precisa de preparo, porque senão as crenças delas podem influenciar suas decisões, porque parece que ela está ali visualizando coisas que você não está Não no, tá no chão de vendo, é. fábrica, alguma coisa assim que você acha que você está distante daquilo, mas você não está. Então, essas decisões estratégicas, interessante você ter falado isso, Micheline, porque a gente é influenciado por elas, né? E você confia na Uhum. pessoa, a pessoa te ajuda, é seu braço direito ali. Aí é natural que se você tem um medinho, e a gente tem que ir com medo, né? Você tem um medinho e compra o outro medo, aí fica um medo maior, aí não vai. Mas aí você não implementou imediatamente, né? Você deu um passo atrás, e depois de um tempo, como foi? Foi, a consulta era R$ 300, aí você disse, aumente para 400. Aí eu falei na minha secretária, não, vamos aumentar para 350, doutora? Aí eu fiquei em 350 e depois me arrependi. Mas, mas aí depois que entrei na mentoria, fui entendendo mais isso sobre essa questão de valor. Até ontem, quando você mandou aquele quadro lá do Lucas, eu acho que é bem isso, né? A gente não valoriza o nosso trabalho e não sabe o quanto isso é importante e é valorizado pelas pessoas quando a gente não enxerga isso. E depois eu, com a própria mentoria, eu fui enxergando que realmente eu fazia diferença e eu fui entendendo qual era o meu diferencial em relação a outros profissionais e que isso tinha valor e que tinha o cliente que queria pagar por ser esse paciente, por ter essa exclusividade, por ter esse tempo de escuta, por ter esse retorno, né? Então, além da resolutividade, né, de ter um ambiente, né, no consultório onde eu prestasse um serviço melhor, né, com hora marcada, com tempo de consulta, sem pressa, com organização, né, sabendo que eu, né, procuro sempre, né, manter atualizado, conversar com as famílias, então a minha disponibilidade. Então, acho que isso eu fui entendendo esse diferencial e fui ganhando confiança de saber precificar, né, de começar a enxergar realmente como um negócio, né? Que tudo bem se a pessoa não quiser, que eu ia perder alguns clientes, mas eu ia ganhar outros. Então, isso fui vencendo, né, aos poucos esse medo que inicialmente a gente tinha, porque não era só um número de clientes, então eu não queria que todo mundo pudesse pagar, mas eu queria, né, de saber selecionar as pessoas para o trabalho que eu estava prestando. Então isso foi uma coisa que foi aos poucos, né, mudando na minha cabeça, e aí você vai se sentindo mais confiante, Mais né, de segura, você né? ir organizando, mais segura. E aí fui organizando, né, o consultório, a questão dos retornos, né, assim que realmente Nossa, eu não precisava todo mundo como é fazendo que é a retorno, e frase aí do foi outro Flávio? questionamento, Como é que é a foi Deus outro frase? criou a questionamento. consulta, o diabo criou o retorno. Eita! Pois Mas é. que me entendam, né? Que me entendam bem nisso. O que eu penso é que criou-se uma cultura, né? De que o retorno é uma obrigação. E nem é juridicamente isso. E eu penso que muitas vezes o retorno é o que falta na consulta. Às vezes o que falta, no sentido assim, se você tem uma consulta boa e completa, e na jornada do paciente está incluído o natural pós-consulta bem feito, o retorno ele vai se tornando cada vez menos necessário. E as pessoas também vão percebendo isso. E se você chegar para uma pessoa e disser assim, você prefere um retorno ou um médico atencioso que te responda no WhatsApp e que faça um pós-consulta e te dê uma orientação? É óbvio que elas vão preferir essa segunda opção. Porém, ou o médico opta por organizar
a vida dele em termos de atendimento e tirar esse retorno da obrigatoriedade e ele ser muito a critério médico, que é natural, que precisa reavaliar algumas situações, por isso que nem gosto de usar a palavra retorno, eu gosto de usar a palavra reavaliação, e isso vai ser meio que claro para a pessoa, para o paciente, ele nem pergunta mais sobre retorno. Porque, na verdade, ele está tendo um acompanhamento contínuo. Quando ele manda, eu gosto de mostrar, porque o povo acha que é mentira, né? Eu continuo atendendo no consultório. Eu falo, ó, eu tenho uma mensagem aqui no meu WhatsApp do consultório. E se você que está aí do outro lado tem 50, tem alguma coisa errada. Eu não tenho dúvida que tem alguma coisa errada. E o povo vai dizer assim, mas você respondeu mensagem ontem? Respondi várias, sentei, fui lá, respondi e tal, o montão, mas na caixa de entrada só tem uma. Então, eu acho que, assim, é a gente parar, né, Michelina? Eu acho que você fez muito isso. Você para, peraí, eu tenho que frear, atender menos, pensar na jornada, atender melhor, ganhar melhor por isso. Isso é natural, Claro. valor. Então, sempre vou lembrar de Marcelo, quando eu entro no avião, que eu ouço o avião vai decolar, eu tenho que lembrar dele, né? Primeiro coloca máscara de oxigênio em você, para depois colocar na pessoa ao seu lado. Então, com isso, eu acho que a sua grande virada, além dessa coisa que, na minha visão, você percebeu, poxa, eu já tenho ouro aqui, por que eu estou atrás do diamante? Eu quero achar um diamante, se eu tenho ouro, eu vou cuidar do meu ouro, que é a sua especialidade, que é o que você faz de melhor. E eu acho que a segunda parte, né, que às vezes a gente médico não tem coragem, é assim, eu tenho que mudar o negócio aqui, o sistema vai mudar, a coisa vai mudar. Ah, mas eu vou ficar sem ninguém, vou aumentar o preço, vai esvaziar o consultório. Duvido, porque se você muda literalmente e qualifica e melhora e estrutura, é natural que as pessoas percebam o valor, né? Eu tenho certeza que hoje estão os dois lados felizes, está Micheline feliz e está o paciente feliz. E talvez antes estava o paciente satisfeito, porque tinha consulta, satisfeito é diferente de feliz. Estava a Micheline doidinho com o juiz aperreado, com tanto WhatsApp, com tanta gente, com tanto moído na cabeça dela, né? Exatamente, Flávio. Exatamente. Foi bem isso. Só uma coisa, eu percebi que você chama o paciente de cliente, né? Isso você já chamava antes, né? Não. Você acha que isso pode... Eu queria uma opinião sua, porque eu sei que você já comprou essa coisa, né? Mas esse conceito. Mas você acha que isso deprecia a sua profissão, o seu negócio, por você chamar ele de cliente e vê-lo como um cliente ou não? Como que é isso para você? Não, eu não vejo nada de exploração, né? Eu sei que eu sou um prestador de serviço e ele é um cliente como outro qualquer, né? E se você trata o seu cliente com respeito, né? Você ser um cliente não quer dizer que você está explorando o outro, né? Então, eu acho que se você está prestando um serviço e um bom serviço, então eu acho que não tem nenhum problema que essa relação seja, né, de cliente e de vendedor, porque é uma venda que a gente faz quando a gente está vendendo, né, o nosso serviço, a nossa imagem e tudo que está, né, incluído com a consulta e com o tratamento. Então, eu acho que não tem nenhum. Hoje em dia, eu estou muito bem resolvida com usar essa palavra. Legal, bacana, obrigado. E, bom, eu interrompi você, não sei onde a gente parou. Ah, não, eu só vou complementar isso que o Flávio estava falando sobre a questão da consulta, né, dessa organização. E realmente, assim, foi uma coisa que, mas todo mundo dá um retorno, então foi uma questão também de educação do cliente, né? E também das meninas do consultório, da secretária, né? E o paciente está perguntando se vai ter. Então, eu já esclarecia isso até durante a consulta, né? Então, a consulta de rotina, então, de diferenciar o que é consulta de rotina e o que é consulta de emergência. Então, isso é uma coisa que também eu fui aprendendo a diferenciar. Então, a consulta de rotina é aquela que a gente vem para conversar, tirar dúvida e, vamos dizer, ver todos os aspectos da saúde da criança. Então, naquele momento, eu vou falar da alimentação, da vacina, da pele, de quando tem uma emergência, né,
de vacina, de tudo. Então, naquele momento, a mãe, vamos dizer, vai sair com aqui tudo esclarecido, crescimento, desenvolvimento, tira as dúvidas e não tem necessidade. Se vê uma criança saudável, para a gente fazer orientação, prescrição de vitaminas, de orientação de alimentação. Então, ela sai daqui com tudo esclarecido e as próprias pacientes foram entendendo que não era realmente necessário, né? E também de já sair do consultório e de dizer, olha, nosso próximo encontro precisa ser daqui a 30 dias, uma nova consulta. Então, eu marco já no consultório, vejo o melhor horário, ou então, às vezes, a minha secretária já abre a porta e diz, ó, preciso marcar, ver fulano daqui a 30 dias, mas na maioria das vezes eu acabo marcando, então já durante a consulta, então isso deixa já esse vínculo mais estabelecido, né, de que é um paciente recorrente, quando são os pacientes de acompanhamento, então fica também muito mais organizado. E quando há necessidade da reavaliação, que também acabei ensinando para as meninas que não tem esse nome aqui, retorno, ó, eu preciso reavaliar exames desse paciente, né? É um paciente que mora fora, eu posso reavaliar esse paciente online, ou então quando ele vem na reavaliação, é um tempo mais curto. Então, normalmente eu acabei organizando a minha agenda com tempos, vamos dizer, maiores para consultas de rotina, para primeiras consultas de recém-nascido tem um tempo diferente, e para reavaliações e urgências, outro tempo. Então, com isso, eu ganhei, vamos dizer, mais horários na minha agenda e com possibilidade de atender mais pessoas sem eu ter que aumentar os turnos e o tempo que eu estava no consultório. Então, isso também me ajudou muito. Você na época você já trabalhava, você tem uma clínica e um consultório, né? É um consultório. No consultório que eu atendo, são 3 salas, Ah, sim, são né? E mais. aí atende. Aham, Exatamente. Mas na minha sala só eu que atendo, né? A sala é minha, eu estou disponível em todos os horários. sim. E aí, em quanto tempo mais ou menos você conseguiu mudar aquele cenário que você buscava no início? Você se lembra? Essa transição foi uma quebradeira, né? Vai abaixo, É, constrói coisa de novo, não foi? foi uma quebradeira, mas eu acho que assim, sei lá, acho que em 6 meses eu já tinha Se ajustado. respirado de dizer, estou no caminho certo, né? Assim, das coisas começarem a melhorar, melhorar e continuam melhorando. E agora você tem já o tempo para o seu crossfit, para sua corridinha. Sim, minha rotina é bem organizada, eu começo, né, o consultório normalmente 8h30, 9 horas, me acordo cedinho, faço a minha atividade física, leio meu livro, preparo meu café, venho para o consultório descansada, É, atendo o dia todo, né, e no final do dia estou com meus filhos, almoço em casa, morar no interior também é tem uma dessas vantagem. vantagens, né, eu estou a 5 minutos da minha casa, então todos os horários de refeição, pego os meninos na escola, consigo, né, fazer tudo do dia a dia. E depois de um tempo eu lembro que a gente conversou novamente. A gente tem, só para contextualizar para o pessoal que não conhece aqui, na mentoria a gente tem atualmente ciclos anuais, né? Então, no ano a gente para 4 vezes, então é a cada trimestre a gente para 4 vezes para fazer uma DR, que a gente chama DR trimestral, que somos eu, o Flávio e o mentorado, para a gente ver o que está pegando lá para ele, quais são os planos para o próximo trimestre e começar a projetar, ver se as coisas estão funcionando que eram projetadas antes. Às vezes a pessoa mudou de ideia, então serve para isso. E eu lembro que numa das DRs a gente debateu sobre, ainda não tinha resolvido muito bem a coisa do preço, né? Aí a gente debateu a Uhum. respeito daquilo. Me conta um pouco, como foi na sua cabeça isso? Já está resolvido? Não está resolvido? Ah, é algo que ainda você sente o chip do sacerdócio que o Flávio fala? Ou já caminha diferente? Como que é isso para você agora? Ainda é uma dor, assim, quando a gente pensa que vai precisar aumentar, né? Eu acho que com a mentoria também a gente chega um momento que você vai vendo que você precisa dar esse passo para frente, né?
em relação ao valor da consulta, que, né, pode ir mudando, né, aquela história, está ficando muito cheio, ficou muito fácil, É, então a gente precisa reavaliar, né? Então, eu estou nesse momento agora de novo de reavaliar, já pensando, né, no próximo ano, que a gente está no último mês, e na DR a gente vai falar sobre isso. a gente vai ter uma. E então, eu acho que é uma coisa que a gente precisa reavaliar a todo momento, né? Quando a gente vai incluindo, né, algum serviço a mais, ou quando também a agenda já vai ficando um pouco mais conturbada, de ficar mais apertada, então a gente vai precisar reavaliar também o preço. É interessante isso, né? Que mesmo depois de você estar implementando a coisa, você ainda sente a dorzinha do chip do sacerdócio, mas isso é uma característica muito legal. Queria até que o Flávio falasse a respeito de como é a experiência dele, como ele se sente a respeito disso, porque isso é uma dor do médico. Mas uma observação importante aqui, gente. Apesar da dor, ela faz o que tem que ser feito porque ela confia no processo, no método e sabe que aquilo é o que Isso. vai mudar o jogo É dela. preciso. Afinal, tem aquela Aham. máscara que o Flávio falou, da máscara de oxigênio, tem um monte de outras coisas envolvidas que dependem dela fazer esse processo funcionar, esse protocolo funcionar, para que, mesmo às vezes não fazendo muito sentido ou doendo um pouquinho, a coisa seja sustentável, né? Então, queria ouvir um pouquinho você também, Flávio, que você deve. Não sei se você ainda tem essa dor, eu acho que para você é mais resolvida essa questão, mas deve ainda rolar um. Eu falo assim, a gente foi forjado, né, numa responsabilidade social, desde que a gente decidiu ser médico, né? Acho que tem uma característica, isso não, as pessoas não entendam isso como uma, uma arrogância, porque na verdade é uma responsabilidade, tem que prestar atenção na palavra, né? E no caso eu e Micheline, nós viemos do formato no sistema público, tanto no curso quanto na residência médica. Isso nos faz estar direto, né, em contato direto com aqueles que precisam mais, com a população desassistida, com as dificuldades do sistema público. Ao mesmo tempo, é um direito do médico de buscar sobreviver e crescer profissionalmente após terminar a sua faculdade. E o espaço para crescimento no sistema público é muito difícil, não é fácil. O sistema público tem várias iniquidades que impedem o crescimento profissional. Então, ao mesmo tempo, né, veja como é difícil. A gente, por esse caminho, né, muito voltado para o atendimento público, a gente não é ensinado a ter a visão de empreendedor, a visão de negócio, a gente ter essa ambição de, naquela profissão, e isso acontece no mundo inteiro, buscar uma colocação, uma vida melhor, inclusive empreender nisso aí. Então, essa dualidade, eu falo, é que é na alma do médico ali. E a sociedade, ela cria muita expectativa do altruísmo médico, e ela por isso que enxerga essa coisa de que o médico precisa ser altruísta antes de tudo. Mas ela não lembra que ele é uma pessoa que quer crescer, como todo mundo, quer ter meios de prover sua família, etc. Tem ambição também. Então, essa dualidade é uma coisa psicológica muito difícil. Para alguns é muito mais tranquilo. Mas talvez a pediatria ainda seja mais forte isso, porque a gente lida com a responsabilidade de ser médico e com a responsabilidade de cuidar da coisa mais preciosa da vida das pessoas, que são os filhos, né? Então, assim, isso faz a gente ter... As pessoas pensam que não, mas existe. Porém, entretanto, essas coisas eu vejo que elas não estão dissociadas. Eu acho que o médico pode optar por ter a visão empreendedora, ter seu consultório, ter sua clínica e atender no sistema público e atender muito bem, o que não pode ter essa diferenciação de você, profissional ali no sistema público, eu faço isso, ou optar só por empreender, né? O que ele não pode é carregar esse trauma
de que eu não posso cobrar, eu não posso estabelecer o meu valor, etc., porque eu deveria estar praticando o altruísmo. Isso é uma coisa individual, cada um sabe de si, cada um sabe até onde vai. E eu acho que, inclusive, você está bem, lhe permite abrir possibilidade para fazer isso. Quando você está em conflito, você não consegue fazer essas coisas direito. Então, eu posso dizer que hoje eu me sinto muito confortável em estar nessa posição, mas eu já senti todos os desconfortos que Micheline sente, porque diferentemente de Marcelo aqui, a gente vive a responsabilidade, o altruísmo e a ambição brigando entre si na carne, né? Sim. Eu acho que Então, o desafio aí é equilibrar isso, né? isso, e eu, inclusive, a gente meio discute, porque eu tenho consultório também, e até para mim aumentar, eu fico com esse conflito dentro de mim, porque eu estou no consultório no interior da Paraíba, cidade muito menor que Micheline, e é óbvio que eu enxergo o meu valor maior do que eu cobro, talvez, se eu fosse analisar, mas eu estou confortável do jeito que eu estou, e tu também tem isso, eu acho que não é uma obrigação. Porém, a gente não pode se subvalorizar. Esse é o ponto. Você está confortável? Não, não estou confortável. Então vamos ver onde é que não está confortável aí. E eu penso que assim, a gente não percebe quando a gente quando a gente faz a nossa responsabilidade social. A gente não percebe de tão parece que uma coisa obrigatória e a gente não tem essa percepção. E aí é onde eu entro na história da internet. Todos os dias, quando nós estamos na internet, criando conteúdo generosamente, que é isso que eu defendo, nós estamos ajudando pessoas que não vão conseguir fazer consulta com a gente, por uma questão econômica. Então, se alguém está com algum grilo, porque só atende no consultório particular e não vai lá no ambulatório do SUS atender, ótimo, use a sua rede social para ajudar as pessoas a terem mais informação em saúde. Eu já escutei, como eu já contei essa história de uma companheira de trabalho, enfermeira que trabalha comigo nesse projeto SUS, dizer que foi fazer uma visita domiciliar numa paciente bem pobrezinha lá na favela de Guarabira, e ela falou, você trabalha com o doutor Flávio? Nossa, eu aprendi não sei o que com ele, eu fiz um abdômen melhoratório para o menino. Aquilo, para mim, vem como, primeiro, agradeço muito a Deus por ter a oportunidade de fazer isso, ter esse canal, mas, por outro lado, eu digo, eu sei que isso é trabalho social também, a gente precisa se reconhecer isso. Então, eu sempre advogo muito isso, crie conteúdo não só com intencionalidade de converter, é óbvio que você pode criar, também deve, mas seja altruísta ali também, vá lá, abra a caixinha, responde, você não sabe nem de onde essa pessoa é. Então, eu acho que a gente precisa sempre estar fazendo essa reflexão de que o chip do sacerdócio é aquela ideia que é colocada que o médico só tem esse papel social quando ele está se subvalorizando, sendo bonzinho, tendo pena dos outros, mas sem ter pena de si próprio. Enquanto esforço que ele fez para chegar ali, enquanto profissional que ele que ele deve ser valorizado, e enquanto aspiração que ele tem que ter de crescer, como qualquer profissional pode ter. Tudo bem, vai ter um que vai querer doar a vida dele, como as freiras. Bom, não tem nada de errado nisso. O problema é achar que o outro está errado porque ele está querendo crescer. Isso não existe. Eu acho que uma chave nisso aí é justamente o que a Micheline falou no conceito do que ela estava conversando, que era quando ela iniciou esse assunto, que ela não falou exatamente com essas palavras, mas é mais ou menos assim que eu leio isso, né? Apesar do negócio fazer a coisa. E por quê? Porque a gente tem que realizar, a gente tem que entender que a gente não vai ter o conforto. Porque o espaço do conforto, ele não ajuda nenhum dos lados, nem o seu paciente, nem você. Então vai ser desconfortável. Aumentar o preço, não pensem que para mim, que trabalho com marketing há muito tempo, e negócios e tal, para mim é fácil aumentar o preço. Não é aumentar o preço é sempre dolorido, mas é a coisa de você aprender a ser o tal do antifrágil, né?
apesar do desconforto, você conseguir fazer alguma coisa porque ela tem que ser feita. E aí esse é um jogo de adulto. Quando a gente percebe que a coisa tem que ser feita e é por isso que eu vou fazer, as coisas mudam. É como se a gente tivesse uma aceitação diferente a respeito da nossa realidade e aí a coisa funciona. E Exatamente. eu valorizo demais essa forma de agir da Micheline, porque eu lembro de como naquele momento as coisas estavam difíceis, estavam confusas, faltando clareza e tudo. Não que ela estava passando dificuldade financeira, tudo, não era isso. A gente. Porque não é só o financeiro, né? A nossa dificuldade. Talvez nunca seja o financeiro. Mas o nosso estado como um todo, a qualidade de vida, a nossa cabeça que fica a mil e tal. E eu lembro daquele perrengue, ela conseguiu traduzir muito bem para mim isso. Mas agir apesar disso, com base na confiança em nós, que ela ainda... Eu, por exemplo, ela não me conhecia direito, conhecia o Flávio que tinha feito residência com ele. E aí, só para eu terminar isso, eu entendo por que ela fez isso. Ela assumiu que, se ela está pagando e não era pouco, caramba, eu vou pagar e não vou aceitar o conselho do cara? É isso. Você contrata alguém para resolver um problema para você, a pessoa fala, é por ali e você vai por aqui, não funciona. Então, ela fez isso, e isso é uma qualidade, porque não é fácil. Não são todos os nossos mentorados que conseguiram esse tipo de atitude diante da dificuldade, e eu valorizo muito isso na Micheline, porque ela percebeu e fez o que tinha que ser feito. Agora eu quero continuar te ouvindo. Pronto. E eu acho que assim, acabei encontrando também um equilíbrio, porque ainda trabalho na rede pública no SUS, fazendo um ambulatório em Petrolândia. E assim, eu consegui, por exemplo, prestar o mesmo serviço que eu presto no consultório quando eu combinei com o meu gestor. Eu só atendo 12 pacientes, não me bote 20, que eu não vou atender um paciente em 10 minutos. O paciente lá, eu vou atender da mesma forma, eu escuto, eu oriento, eu examino a criança do mesmo jeito. Muitas vezes as mães, como assim, o médico para tirar a roupa da criança? Isso é para tirar a roupa da criança. Então, eu acho que eu acabo, vamos dizer, exercendo lá também o meu papel social, né, e acabo me surpreendendo algumas vezes também com as mães me dizer, eu vi a senhora falando sobre isso, sobre lavagem nasal, então elas também captam, né, mesmo que não venha no meu consultório particular, elas acabam também, né, aproveitando e você também podendo prestar esse serviço, e também estou tudo bem quando, às vezes, no consultório, posso não cobrar de um paciente. Então, cada coisa tem o seu lugar, e aí a gente se sente mais equilibrado, ou talvez mais confortável, né, de você cobrar em alguns momentos, de prestar um atendimento no SUS, e não cobrar quando para você também não precisar. Então, eu acho que isso vai fazendo Isso você é a botar liberdade cada coisa num necessária. lugar, cada caixinha num lugar. Michelene, isso é a liberdade necessária para que nossa saúde mental fique preservada. É, Isso mesmo. e alcançar essa sacada é muito bom, porque é como se você, nossa, tirasse uma tampa da frente, tirasse uma porta, abrisse a porta e percebesse que você tem o poder de decisão. Tá tudo na Sim, sua mão, você tem o autonomia, controle. autonomia. Você é dono do seu. Você foi lá, se formou, tem seu diploma, beleza, não é obrigado a carregar chip de sacerdócio nenhum. Você vai decidir o que é importante para a sua vida, atender bem as pessoas, fazer bem para elas, não importa em que circunstância, pagando ou não, e vai estar feliz com a sua profissão e a sua família. Ponto. É. Isso é a síntese. Agora, o caminho falando é fácil, né? Não, aí é uma construção. Sozinho é mais difícil. Falar é fácil e Não, sozinho é mais difícil. por isso é uma construção. Por isso que eu digo que não dá para mudar algumas coisas, você consegue mudar imediatamente. Como ela foi, conversei lá, vou aumentar o preço. Já aumentou. R$50, mas aumentou. E assim, eu não tiro aumenta o preço do meu sovaco. Não é uma coisa que eu falo, faz aí, aumenta aí que... Não, peraí, vamos ver o cenário, aí entenda a situação, e aí com base naquilo, isso aí tá defasado. E um dos primeiros indicativos de que está defasado é quando a pessoa não acha que... Ela não está satisfeita com o que ela está ganhando, ela acha que é injusta a relação, preço
e serviço prestado. Mas me diz, de tudo, a gente já falou deu um monte de coisa que você tem de sacada, que você fez e tal. O que você acha que, se você fosse deixar para alguém, abrindo para as pessoas assim, de sacada que você pegou na mentoria, qual foi a sua maior transformação ou sacada, ou putz, isso aqui mudou meu jogo? Você tem alguma coisa que você lembra, assim, do que foi? Eu acho que o que mudou o meu jogo foi assim, saber que eu sou dona do meu negócio. Então, assim, a gente quem faz a nossa regra, né? E essa questão do autoconhecimento, né? Porque vem sempre aquilo um pouco assim de síndrome da impostora. Meu Deus, será que eu realmente, né, devo fazer isso? Será que eu não estou fazendo demais? Será que eu não estou querendo aparecer? Então, na minha cabeça de uma pessoa mais retraída, ficava muito essa confusão assim. E quando eu fui entendendo que como o Marcelo acabou de falar agora, eu falo as minhas regras e quando você faz um combinado antes e diz como é a regra, né, acaba, vamos dizer, que não sai caro. O retorno, né, a reavaliação não vai ser necessária, é uma consulta assim, funciona dessa forma, eu vou ter esse horário, eu não vou atender ligação de madrugada. Então, quando você já faz uma combinação de tudo, então fica mais confortável. E aí você evita esses estresses desnecessários, como o Flávio falou, de ficar nele pegando e cobrando, porque já está tudo mais ou menos planejado. Então, você se conhecer, saber o seu valor, saber onde você quer chegar, né, e organizar as regras, né, assim, do seu negócio, que é diferente para mim, talvez de outras pessoas que morem na capital. Então, isso foi ficando mais claro cada vez na minha cabeça, e aí, hoje em dia, é mais, vamos dizer, depois que a roda começa aí, vai tudo mais fácil, né? No começo, fica com aquela coisa empancada, mais desconfortável, e depois vai ficando mais natural. E hoje eu não preciso tanto, né, falar. Então, é uma questão realmente de educação e de persistência da nossa cabeça, do pessoal que trabalha no consultório e do cliente. E aí vai ficando tudo se encaixando. Então, eu acho que Só tirar essa uma dúvida. sacada foi ficando melhor. Marcelo vai até se surpreender que eu vou perguntar isso, mas enfim. Considerando esse corte, né, de 6 meses, uma vez que você fez o período da transição, e deve ter tido quantos meses depois, digamos, que estabilizou para cá? Vamos dizer que essa mudança, ela começou, durou 6 meses, mas tem mais quanto tempo para frente depois dessa Um mudança? ano, né? Bom, então vamos fazer um recorte, Já faz um considerando. ano e meio que você está conosco? É, faz um ano e meio. Ah, é, Julho foi, de foi junho do outro ano, 2023. é. Considerando esse horizonte de um ano, né, e comparando com antes, não precisa falar números absolutos. Houve somente uma mudança de qualificação com o mesmo faturamento, ou houve a mudança de qualificação, posicionamento, etc., com percentual de aumento de faturamento bruto, digamos assim? Sim, houve um aumento no percentual. Eu me lembro quando o Marcelo estava lá em São Paulo na reunião e ele falou assim, ó, o médico deveria ganhar tanto. E aí eu fiquei assim e praticamente era dobrar esse valor. E eu consegui, vamos dizer, dobrar esse faturamento. 100% de Oh, aumento. que beleza! Posso É, falar o valor que eu falei em São Paulo? pode. Se estiver desconfortável, eu não falo. Não, fala não, fala não. Fala, Deixa não, que não quem precisa, tiver dúvida, acho que não precisa. quem É, tiver dúvida do valor, pergunta para o Marcelo lá pergunta no no arroba direct. Balance Mentoria, Pergunta direct no Balance direct que eu Mentoria. digo. A minha esposa é médica também e eu falo com ela. E o que eu sempre falei para médicos nos últimos 25 anos trabalhando com médicos é que médico tem que ganhar pelo menos por mês. Pronto. Pergunte para mim no direct que eu falo para vocês. Mas continua, continua. Flávio, Então, sabe, você ia... outra coisa, Micheline só tem isso tangível porque ela fez outra coisa bem feita, que eu lembro da última DR que a gente conversou. Você foi para os números mesmo, assim, bem detalhadamente, não foi? Foi pegando bem direitinho, foi. Ela meio que tem esse controle bem feito, que talvez antes não fosse da mesma forma. Então, só para os colegas entenderem assim, foram várias camadas de mudança que a gente vê.
A mudança principal, que é eu vou investir aqui nesse projeto. Segundo, o que é que eu posso trabalhar organizacionalmente, né? Então, é um pouco do que eu aplico no meu consultório e apliquei, né? Já foi um caos como o dela, e hoje passei para ela a mesma coisa que eu faço, que é uma agenda dividida, mas que essa agenda permita todos os dias atender intercorrências com consultas de urgência, que são mais curtas, porém pelo mesmo valor. Isso faz com que duplique o seu valor por hora, né? E é uma demanda que existe. Então, se você lotar a sua agenda de consultas de rotina, você deixa o paciente que está precisando de uma consulta de urgência desguarnecido, isso é negativo. Ao mesmo tempo que, se você não organizar isso, você acaba bagunçando sua agenda com a história dos encaixes, que também são outras coisas super complicadas. Então, acho que é outro passo que você deu. Outro passo que eu vejo que você deu foi essa coisa de quantificar, acompanhar, benchmark mesmo. Eu quero ir atrás disso, e você obteve, mérito seu. E eu acho que o quarto que você não falou ainda, e que eu sei que você organizou muito bem isso, foi uma jornada do paciente ampliada, né? Porque o que eu falo jornada do paciente ampliada? É olhar a questão da rede social, então, que é a captação, que às vezes a gente nem pensa, a gente pensa que o paciente vai cair do céu, como diz o William, né? Vai ficar parado lá e vai chover paciente, e não é assim. E a captação envolve organizar a estrutura de rede social, Google Meu Negócio, para que exista a sua visibilidade ali. Segundo lugar, botar o tráfego bem feito, que o Michelin fez isso, e provavelmente isso drenou pacientes da região em torno de, não sei se isso aconteceu, mas ali da região próxima a Paulo Afonso. Então, isso é trabalhar a captação, qualificou as secretárias para trabalhar a conversão e o atendimento, melhorou o atendimento e melhorou o pós. Então, o médico acha que é uma chave só que gira, aumenta o preço, vai ser mágico, mas tem um trabalho. E você fez isso, não foi, Micheline? Pois é, acho que assim, na mentoria também a gente teve essa oportunidade, né? A gente teve a reunião com aquela pessoa lá das contas também, que eu a esqueci Marília. agora o nome daquela moça. Marília. Hã? Marília. Marília, isso. Com a Marília foi muito legal também aquela reunião, porque, né, eu mandei para ela as minhas planilhas de custo do consultório, mandei minhas coisas e a gente tentou e eu, né, traçou também uma meta, com o próprio William Caldas também, né, essa questão de organizar essa planilha. Então, assim, eu tinha esses números voando, eu não sabia perguntar, era assim no chutômetro. E quando você organiza as contas, isso também faz parte da organização do negócio, então isso vai dando mais clareza para você onde é que você está, né, botando o pé e você saber quanto custa, né, o seu negócio. Ainda não fiz, na verdade, essa questão do tráfego pago, ainda é um passo que eu preciso dar. O meu conteúdo, meus pacientes ainda estão vindo de forma orgânica, e do Instagram, que era uma coisa que antes não tinha, era só boca a boca, né? Mas hoje, quando na ficha eu vejo lá muitos Instagram, Instagram, Instagram. Então, acaba que vem muitos pacientes pela rede social mesmo, né? E ainda um tem mais desafio do uma próximo coisa ano que essa eu questão do tráfego. ainda tem. Pegou, funcionou. Fala, Flávio. Então, deixa eu perguntar uma questão. Aí, agora que você arrumou a casa, a gente está gravando aqui em dezembro de 2024, sempre a gente coloca esses planos, né? No que você ainda tem aspirações, assim? O que é que você vê como desafio, pensando nessa virada de ano, que sempre a gente está pensando numa meta, né? O que é que você traçou aí? Não precisa ser meta só de faturamento, não. Meta em geral. Meta agora que você fez a mudança, estruturou, tem um pensamento assim de empreendedora, empresário, tem alguma coisa que está na sua mente aí de meta para isso, ou é só manter? Não, na minha cabeça ainda acho que ainda preciso melhorar na questão da rede social, da divulgação, não só para captar pacientes, mas poder entregar mais para essas pessoas, assim, né? De organizar, como eu acabo, acho que trabalhando muito, às vezes eu fico um pouco sem tempo de produzir esse conteúdo, não consigo fazer no meio das coisas, assim, entre uma coisa e outra, fazer. Então, nos últimos meses, né, contratei
algumas pessoas para me ajudar nessa questão de organizar e até de me cobrar e de fazer um planejamento do que eu vou, né, produzir de conteúdo. Então, acho que ainda preciso organizar melhor essa minha casinha dessa questão de produzir conteúdos, quem sabe produzir mais vídeos para o YouTube, porque era também um bloqueio essa história, né, do vídeo, né? Eu não gostava nem de ouvir a minha voz, né, no vídeo, nem de me ver. E eu disse até a Flávia, quando eu comecei a entrar, eu disse assim, dizia, não precisava botar a cara, e agora precisa. Então, também é uma dor que eu estou vencendo, essa questão de você fazer, e aí às vezes eu me surpreendo também quando o paciente diz, oh, gostei muito quando você falou, quando você fez, foi legal, e aí você vai se sentindo, né, mais motivado, outros dias você fica menos, mas é ainda um desafio para mim construir melhor essa questão da produção de conteúdos no próximo ano e quero cada vez mais afinar essa minha jornada do paciente no consultório, não no sentido de aumentar muito o volume, mas de melhorar a prestação de serviço. Então, esse é o meu objetivo desse próximo ano. Bacana. Perfeito. Micheline, você gosta de ler? Eu até ganhei um livro da Micheline há um tempo atrás aí no evento. E eu queria que você indicasse para as pessoas aqui qualquer coisa, livro de qualquer coisa, de desenvolvimento pessoal, de romance, de terror, de medicina. O que você acha que o médico precisa ler? Legal você perguntar isso, assim, eu gostava muito do Clube do Livro, acabei não indo participar porque agora ficou no domingo de noite, e para mim é um dia mais complicado, né? E estou fazendo um outro Clube do Livro, que é do Summer, e estou lendo clássicos. Que é E assim, sensacional, né? o que é sensacional. E para mim está sendo maravilhoso, porque assim, é cada virada de chave, assim, livros de 1880, eu terminei de ler hoje A Escrava Isaura. Ah, É maravilhoso. muito, É. é muito bom. Então, assim, meu esposo tá dizendo, você tá viciada. Então, assim, é um livro atrás do outro. Eu já li 9 livros esse ano, todos de clássicos, e agora podcast, audiolivro e livro. Então, estou gostando muito. Então, os clássicos são muito bons, assim, a gente consegue fazer muitas reflexões da nossa momento atual, né? Então não se fica só naquela história, né? Então a gente acaba também refletindo, né, em outras coisas da nossa vida. Então isso foi muito bom e diversificou um pouco, porque a gente acaba lendo, vamos dizer, muitas coisas somente do nosso assunto, né? Fazendo a mentoria de desenvolvimento pessoal. E aí quando eu variei um pouquinho a leitura, isso também foi muito bom. Gosto muito também de filosofia, né? Que é uma coisa que também assim foi no processo que eu comecei a tomar de novo gosto pela leitura. É uma coisa que eu gosto muito, né, Tem algum de específico de ler filosofia que você possa indicar? e de ver. Eu vou dizer uma frase que eu gosto muito, que é de Platão, que é assim: a melhor coisa que você pode fazer pelas pessoas que você ama é crescer como ser humano. Então, isso para mim tem sido assim um lema de eu melhorar como pessoa, como mãe, como esposa, como filha, né, como tudo. Então, assim, procurar o nosso desenvolvimento pessoal e esse equilíbrio tem sido assim um desafio, né, de buscar melhorar como pessoa. Você acredita também que isso para mim é demais. Quando eu comecei a olhar para o meu desenvolvimento pessoal, os meus negócios, a minha vida como empresário foram, sei lá, eles diametralmente a diferença, sabe, foi um salto absurdo. Você considera também que o desenvolvimento pessoal seja parte dos negócios ou você acha que é frescura? Não, total. Eu acho que está muito conectado, né? Acho que a gente, no começo, vem aquele questionamento, você está sendo egoísta? Não, eu não sou, né? Eu preciso aquela história, botar a máscara de oxigênio primeiro em mim. Então, cuidar da minha saúde, cuidar da minha bem-estar físico e emocional, isso contribui para tudo o restante que eu faço. É, Então, eu acho que é super importante e faz refletir em tudo mesmo. show. E Flávio, quer perguntar mais alguma coisa? Tá sensacional esse conteúdo, hein? Bom, né? Não, eu penso que assim, eu não quero perguntar. Eu quero dizer que
Micheline, quem assistiu aqui, está diante da oportunidade de ter escutado uma médica capaz, né, madura. E essa maturidade é muito cara no sentido de vivências, porque só nós sabemos o quanto custa essa maturidade, em dor e em alegria, porque a gente não olha para. A gente quer evitar a dor, né? Nem lembrar dela, mas é muito necessária para esse crescimento pessoal. E eu sei que ela teve, mas você vê que apesar disso, ela hoje tem brilho no olho, tem pensamentos para o futuro, está querendo crescer em vários sentidos. Então, a mensagem que ela deixa, eu vejo aqui para nós e para os outros que estão escutando, é o seguinte: sempre tem tempo para a gente reoxigenar, se cuidar, reestruturar, e vai doer num caminho, vai ter aperreio, mas dá certo. De um jeito ou de outro, não vai ser 100%. Talvez nunca, né? Até porque eu não acredito que a caminhada da gente termine aqui. Então, a gente nunca vai chegar aos 100% da vida. Mas a gente não pode desistir no sentido de não acreditar que pode melhorar ou mudar. Então, isso tem tudo a ver com essa frase dela. E, para mim, você é um exemplo disso, Michele. Nem é linear, né? Também o crescimento, né, Flávio? Porque em uns momentos você vai, em outros momentos você precisa parar, você dá um passo para trás, Sim. né? E A vai. gente não está bem sempre, né? Mas a gente tem que aprender a ser mais resistente a isso, a lidar com essas dificuldades e ficar bem. Saber que são fases, saber que as coisas acontecem e apesar dessas coisas acontecerem, a gente consegue passar pela tempestade, né? É isso, É isso aí. exatamente. Maravilha. E só para concluir, Micheline, eu gosto de fazer essa pergunta. Eu roubei como um artista essa pergunta, que é uma pergunta que eu vou até falar quem é que faz isso. É um outro podcast que eu assisto, que é do Hughes. Como chama o cara? Hughes. Ele é um jogador de basquete não, de futebol americano, que tem um podcast sensacional sobre empreendedorismo e desenvolvimento pessoal, né? E ele, como é, Lewis Howes, é isso. Ele faz essa pergunta para todo mundo. O podcast dele é sobre grandeza, né? E ele pergunta o que é a grandeza para a pessoa, mas não é essa a pergunta. No final do podcast, eu adoro, que é o seguinte: se você se você chegasse hoje no dia da sua morte, você estivesse feliz com tudo que você fez, com o que você entregou, filho, neto, todo mundo tá super feliz, você está realizada, absolutamente realizada, e tudo que você produziu de conhecimento para as pessoas fosse ser apagado, mas você pudesse deixar uma mensagem. Que mensagem você deixaria para essas pessoas? Eu acho que faça, assim, de todo o coração tudo que você fizer. Então, eu acho que, né, você se dedicar 100% em tudo que você faz, eu acho que sempre dá certo. Você entregar amor, você colocar amor desde quando eu estou fazendo o café da manhã, preparando o ovo do meu filho no consultório. Então, se você dedica, né, tempo para cada momento, vivendo o agora, em cada pedacinho da sua vida, eu acho que você já está fazendo muita coisa. Sensacional. Obrigado. Isso é ótimo. Eu adorei, não sei vocês, mas eu adorei esse conteúdo aqui. Vocês podem assistir. Eu vou colocar aqui do lado mais um outro podcast, um outro episódio que vocês podem assistir. Com certeza a gente vai precisar trazer a Micheline para conversar mais aqui, que o papo é bom. Aí a gente pode falar sobre a vida, pode dar uma filosofada, contar umas histórias que aconteceram junto com o doutor na residência. Tem alguma história aí? Deve ter, né? Eita, Michele. E aí O Tem povo muitas vai falar que eu histórias. era azarado lá, eu só pegava caso grave, só bronca. Mas eu hoje vejo diferente. Os que eu pude ajudar
foi Deus que me deu a oportunidade de ajudar os mais graves. Os que Sim. se foram, estão na glória, então que bom. É isso aí. Eu quero deixar uma mensagem aqui. Às vezes as pessoas acham que viver num grupo, sentar numa mesa como a nossa, que a gente convida vocês a sentarem aqui, é difícil porque vai ter concorrência e tal, e a gente tem um monte de pediatra lá, né? E eu quero deixar uma mensagem que é muito forte para mim. Eu não sei o autor, não sou eu o autor, mas que ela é muito forte e que retrata um pouco dessa ajuda que a gente pode ter quando a gente está sentado na mesa certa para aprender com pessoas. É aquela coisa do menor igual e acima, né? E maior, que é a gente ensina alguém que está um pouco abaixo, a gente verifica o que está acontecendo e também aprende com quem está igual, ombro a ombro com a gente, e a gente aprende com quem está acima. E esses grupos, eles precisam sempre ter essas pessoas, que é onde a gente aprende. Então, para quem se preocupa com a concorrência nesses grupos, essa é a frase. A competição está na parte de baixo. No topo é que as pessoas estão se ajudando. Então, a competição está na parte de baixo. No topo, as pessoas estão se ajudando. Para a gente deixar de se preocupar com picuinha e de achar que, nossa, concorrência e tal. Não, esse grupo, e por isso ele é selecionado, não basta ter dinheiro para entrar, né? Esse grupo de pessoas que estão se ajudando, de pessoas que veem as outras pessoas como pessoas inteiras. Não é só aumentar o preço da consulta, é fazer algo pelo seu paciente e também por você, pelo seu entorno, por tudo. Obrigado, Micheline. Eu adorei o papo. Se quiser falar mais alguma coisa para terminar, fique à vontade. Queria falar só assim, que a mentoria não é só sobre negócio, não é só sobre consulta, preço e aprender o Instagram, aprender rede social. É muito mais do que isso, acaba que a gente, né, aprende sobre desenvolvimento pessoal, financeiro, sobre vender, sobre imagem, sobre ajudar o outro, sobre no momento que a gente, né, tá difícil e precisa pausar. Então, acaba que vamos dizer, aquele lugar de confiança onde a gente divide as nossas dores do dia a dia, que não estão ligados só ao nosso trabalho, né? Então, acaba sendo um lugar, vamos dizer, de suporte para isso, e realmente você tá junto com outras pessoas que, sei lá, já passaram pelo que você passou, já tem uma visão mais ampliada e já chegaram mais longe, né? Tá numa mesa com pessoas maiores faz você querer crescer, né? E não ficar no mesmo lugar. Então, isso é uma coisa que é muito importante em todos os momentos, né, da nossa vida. Sensacional.